Olá pessoal, estamos de volta no Cloud Talk. Hoje temos um vídeo especial, vamos começar a série de challenges, ou seja, o pessoal está mandando algumas dúvidas, perguntas através do LinkedIn, do e-mail, e eu estou selecionando algumas dessas perguntas, tenho conversado com o pessoal assim, o que é relevante, o que é um assunto interessante para trabalharmos. Então vamos abrir a série também de Azure Infraestrutura, né? Temos dedicado aí um tempo sobre a nossa playlist de identidade. Então hoje eu resolvi trazer um conteúdo diferente, focado um pouco para a área de infraestrutura. Então vamos fazer esse bate-papo. Novamente, o tema ele é extremamente interessante. Eu dividi ele em dois temas, em duas partes. Então, para hoje, vamos falar do primeiro pedaço e no próximo vídeo, com certeza, a gente vai concluir esse assunto que ele é bem interessante. Vamos lá, pessoal, falar um pouco sobre Azure Infraestrutura? E o nosso tema é justamente soluções híbridas. Como é que a gente mantém aí a comunicação segura quando falamos de soluções híbridas, né? Bacana? Então vamos lá, pessoal. Esse é o nosso tema foco de hoje. Bom, bacana. Acho que quando a gente fala muito aí de soluções híbridas, e eu tenho trabalhado em alguns projetos bem interessantes, que tem tido uma mistura de IaaS, PaaS, SaaS, é muito comum, cada vez mais até para ganhar escala, né? Trabalhamos aí com infraestrutura, com máquinas virtuais. Normalmente, quando precisamos de um pouco mais de escala, reduzir custo e administração, começamos a utilizar soluções de plataforma e existe uma transição natural, né, dos projetos. Como é que a gente consegue manter alguns princípios de segurança, conectividade, quando a gente abre um pouco esse leque de opções? Então, para começarmos hoje, né, acho que a primeira parte do vídeo não poderia deixar de esquecer, pessoal. Quem está assistindo aqui no canal do YouTube, se inscreve no canal para receber os vídeos, para poder receber as notificações. Acompanhe também a parte resumo que tem lá no blog, no cloudtalk.com.br. Então não esqueça de subscrever no canal. E a pergunta que chegou para a gente foi justamente a seguinte: ambientes on-premises conectado via Express Route, Private Peering. Conecta com ambientes no Azure como AKS, Storage Account, Logic Apps, Functions, Azure SQL ou MySQL. Qual foi o desafio, né? Ou seja, em cima dessa pergunta, qual foi o desafio colocado pelo nosso usuário? Comunicação segura e privada entre esses recursos. Então aqui, ou seja, como é que eu consigo manter essa comunicação, seja de um IaaS para um PaaS, de um PaaS para o IaaS, como é que a gente pode introduzir SaaS nessa história? E eu queria dizer para vocês que o desafio foi aceito. Vamos trabalhar esse conteúdo hoje. Uma busca rápida na internet, vocês vão achar esse quadro. Eu acho que ele é o princípio de tudo aqui para nossa discussão. Quando a gente começa a falar bastante sobre infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como um serviço. Aqui a gente tem uma transferência de responsabilidade e confiança quando a gente anda da esquerda para a direita. Quando falamos ali de infraestrutura como um serviço, a responsabilidade do provedor ela está ali restrita ao data center e à camada de hipervisor. Então você vai construir a tua rede virtual, você vai colocar suas máquinas virtuais, vai colocar firewall. Então é um ambiente muito parecido com o que você trabalha on-premise. A gente até fala muito assim, um ambiente castle, né? Um castelo. Então, tudo que está atrás dos faros, da sua camada de networking, você considera que é uma área segura e tudo que está após os teus faros, você considera uma área não segura. Normalmente aqui a gente vai trabalhar com rede IP baseada na RFC 1918, né? Redes 10, 192, 172. E a gente começa a fazer o movimento de usar soluções que não usam mais infraestrutura, que vão começar a usar plataforma como um serviço. Então, nessa transição aqui, a gente começa a falar, olha, o provedor ele é responsável agora pela rede máquina virtual, ele te entrega uma parte da gestão ali dos dados e configurações. Então, vejam que a gente já não tem, por exemplo, mais o controle sobre a camada de rede. Então, aquele conceito de castle, né, de castelo, eu já não consigo mais aplicar a muitos dos cenários, olhando na perspectiva tradicional. Porque, é claro, existem features que me permitem fazer algumas conexões, a gente vai trabalhar esses assuntos no vídeo, mas de uma maneira geral eu não tenho mais controle sobre a área de network. Então, eu não vou mais poder simplesmente confiar nesse conceito de dentro e fora de firewall. Do meu firewall de rede, né? E quando a gente move para a última parte das soluções, né, quando a gente fala de software como um serviço,
é como se fosse um rodízio de pizza, eu só estou ali consumindo, eu já não tenho mais nenhuma gestão sobre os ativos de rede, ou os ativos de compute, ou qualquer outro componente. Então, como é que eu consigo relacionar numa arquitetura o uso de diferentes soluções mantendo esses princípios? Então, a gente precisa partir desse entendimento. Então, eu preciso conhecer muito bem o que se aplica no ambiente de IaaS, o que se aplica no ambiente de PaaS e SaaS, para fazer esse entendimento de forma correta. Bacana? Então, para começar, a gente vai entender um pouco de alguns conceitos de Security Network Control. Uh, Muito importante aqui, o vídeo está dividido basicamente em como eu vou manter a conexão segura acessando componentes a partir de ASUS PaaS, mas a origem da conexão ela está vindo, por exemplo, do meu on-premise ou do meu IaaS, e eu reservei a discussão para o segundo vídeo de quando eu preciso o oposto, quando eu preciso que a origem da conexão seja o PaaS, porque existem tecnologias e soluções para diferenciar esse tipo de cenário. Então aqui o nosso foco é, eu estou on-premise ou numa máquina virtual ou em algum tipo de compute dentro da minha rede virtual e eu vou consumir serviços de plataforma. Bacana, pessoal? Primeiro cara que eu queria falar com vocês é Service Endpoint. O Service Endpoint ele é uma funcionalidade na Virtual Network muito interessante. Ele cria um canal, vejam aqui até pelo slide, que permite uma comunicação que eu vou chamar de background entre os componentes que estão numa rede virtual com um componente de plataforma. Podemos falar de uma forma assim bem genérica. Por exemplo, eu vou acessar um storage account, que ele tem um endpoint público. Esse storage account, tradicionalmente, a minha máquina virtual ela sairia para a internet, né? Porque esse sair é como se eu saio da minha virtual network com uma conexão como se fosse internet, apesar de ficar dentro do data center do Azure, e acesso o storage account pelo endpoint público. Então, se eu tiver um firewall, se eu tiver um proxy na frente dessa comunicação, eu vou passar por esse componente. O Service Endpoint é como se fosse uma porta dos fundos, onde eu consigo redirecionar o tráfego dessa comunicação da VNet pelo Service Endpoint. Ele basicamente ele faz como se fosse um NAT. Ele cria algumas rotas, né, na Virtual Network. Quando a gente abrir a demo, eu vi que ele insere algumas rotas na minha tabela de roteamento da VNet. E eu, ao invés de eu fazer essa conexão de saída para a internet, eu vou fazer essa conexão por dentro como se fosse dentro do backbone, né? Uma porta dos fundos de conexão. Por que esse cara é bastante interessante? Porque eu posso trabalhar com filtros em alguns componentes que vão ter componentes de firewall, por exemplo, como storage account, dizendo, olha, eu não aceito conexões de internet e mesmo as conexões que vierem internas somente são aceitas a partir dessa virtual network e dessa subnet. Então vejam, além de ter essa questão da comunicação privada, e acho que aqui é muito importante a gente grifar essa palavra privada, porque privado não necessariamente quer dizer de IP privado. Ou seja, veja, eu estou me comunicando com um endpoint público, mas de uma forma privada, restrita. Ou seja, o storage account por padrão, isso também é um ponto importante. Ele não é um componente que permite acesso aos dados, apesar de ter uma URL, ou seja, a gente tem as ACLs, os blobs e os containers são privados, então se eu não faço uma regra de segurança para liberar esse blob, por mais que eu acesse a URL, esse acesso de URL é negado. Então, ou seja, eu já tenho esse próprio controle, por exemplo, do storage account, eu mudo a regra de firewall dele para não permitir conexões externas e eu consigo ainda filtrar que essas conexões venham somente a partir da minha virtual network. O que é importante aqui? Os objetos têm que estar na mesma region para o Service Endpoint funcionar e ele é válido para a VNet. Para o ambiente on-premise, eu não consigo fazer esse roteamento. Então, eu ainda tenho aqui um gap, né? Ou seja, como é que eu consigo, de dentro da minha rede on-premise, fazer a chamada para esse storage account. Então, bacana, Service Endpoint é um dos componentes para fazer trabalhos, ou seja, quando eu estiver desenhando uma solução, uma arquitetura de comunicação, eu posso considerar o Service Endpoint quando eu preciso fazer um acesso seguro e privado a partir da minha virtual network. Juntamente com o Service Endpoint, é legal mencionar que a gente tem o Service Endpoint Policy. Hoje ele está restrito para o Storage Account, mas o que é o interessante? Eu posso, além de falar que a comunicação com o Storage Account vai passar pelo Service Endpoint e somente será liberado para os Storage Accounts que eu colocar na política.
Então aqui é como se eu fizesse um controle de permissão de qual storage account pode ser acessado. Então imagina, eu faço uma regra de segurança dos meus firewalls que eu controlo a saída de internet, redireciono o tráfego do storage account para o service endpoint. Então, a partir do momento que qualquer acesso de storage account que eu fizer vai passar pelo service endpoint, mas imagina que alguém tente fazer um vazamento de dados, por exemplo. Eu vou copiar dado da aplicação e vou copiar para um storage account que não pertence à solução. Então eu posso aplicar o policy justamente para falar, olha, inclusive só pode acessar o storage account A, não pode acessar o B, o C ou qualquer outro diferente. Então vejam que normalmente combinando com a solução do Service Endpoint, que diversas tecnologias têm esse suporte, né? Ou seja, eu posso marcar a minha VNet para algumas tecnologias usarem essa porta do fundo. No caso do Storage Account, eu ainda posso aplicar policy, dizendo qual Storage Account está liberado ou não. Então, bacana essa solução, quando estamos desenhando uma solução híbrida, considerem a partir do momento em que a origem da conexão é a Virtual Network. Bacana? Vamos seguir, pessoal, que eu quero passar bastante tempo aí na parte de demo. Private Link e Private Endpoint. Esse é um tema relativamente novo, talvez uns 6 meses a 8 meses para cá que essa funcionalidade foi liberada. O que é o conceito do Private Endpoint? A gente precisa primeiro entender o Private Link. O Private Link é uma forma de você conectar duas soluções através de um link privado, muito semelhante ao conceito do Private Endpoint. A vantagem aqui é que eu posso fazer essa conexão tanto com os serviços de plataforma do Azure, quanto entre diferentes clientes. Então imagina, eu quero fornecer um serviço web para um cliente meu. Então eu posso fazer um private link com esse cliente e eu vou disponibilizar acesso à minha solução através de um link privado, ou seja, eu não vou precisar abrir conexões de internet para que o consumo da minha solução aconteça. E o legal é, a partir do momento que eu tenho um private link, eu preciso expor o meu serviço na rede do cliente. Eu vou lá e pino um private endpoint, ou seja, uma placa read-only, né, uma placa de leitura com um endereço IP. Então, toda vez quando eu acessar esse endereço IP, na verdade ele vai acessar a minha solução. Então, seja uma solução entre clientes ou do meu IaaS para o meu PaaS, o private endpoint com o private link ele é uma forma de manter a conexão com o meu serviço de plataforma usando um IP privado. Então eu posso ir lá, eu posso fechar a minha solução de firewall, por exemplo, no Storage Account, estamos usando bastante ele aqui como exemplo. Eu posso falar, para o Storage Account eu não aceito nenhuma conexão externa. E aí eu vou fazer o acesso através do Private Endpoint. Qual é a vantagem do Private Endpoint? Ele permite que esse acesso também ocorra a partir do meu ambiente on-premise. Então, se eu precisar utilizar essa conexão, eu consigo, de dentro da minha rede on-premise, acessar o storage account pelo meu ExpressRoute ou VPN pelo endereço privado. O ponto aqui é, eu não consigo, por exemplo, fazer o filtro de policy ou restringir em qual subnet eu pretendo liberar o acesso. Porque uma vez que o Private Endpoint está habilitado, qualquer usuário dentro da Virtual Network consegue chamar o IP. Lembrando, né? Chamar o IP não necessariamente quer dizer que eu vou acessar os serviços. As camadas de access control e permissionamento continuam válidas. E aqui a gente está restrito apenas à conectividade. Bom, Private Endpoint vai ter um contexto aí de DNS, né? A gente na demo vai falar um pouco disso, mas deixa um like no vídeo e coloca um comentário. Falar mais de Private Endpoint, Private Link. Que aí a gente prepara um vídeo especial só para falar de implementações, cenários, esses cenários com soluções Microsoft de PaaS, soluções entre clientes, estratégias de implementação de DNS para poder usar o serviço de Private Endpoint. Então, em que situação da minha arquitetura eu vou considerar o Private Link e o Private Endpoint? Quando eu envolver on-premise, quando eu quiser restringir 100% que o endpoint público responda para a internet e eu quiser mantê-lo somente dentro de casa. O ponto aqui é, eu não vou ter as mesmas restrições, por exemplo, de filtrar uma VNet específica, uma subnet específica, ou filtrar com policy. Então, eu tenho características diferentes na escolha de uma solução quando eu penso no Service Endpoint ou quando eu vou usar um Private Link com Private Endpoint. Bacana, pessoal? Espero que todo mundo esteja acompanhando aí. O que mais que eu posso pensar quando a gente trabalha numa solução híbrida de segurança? Existem dois caras muito interessantes dentro do que a gente chama de Build Security Control. Trusted Services e Microsoft Services.
Basicamente, esses dois caras atuam nas configurações de firewall da maioria dos serviços de plataforma como um serviço. Ambos têm um propósito. Eu consegui fazer uma regra de firewall bloqueando acessos externos, e eu não preciso ir, por exemplo, por uma lista de endereço IP. Então, assim, eu vou bloquear todos os acessos ao meu storage account. Só que eu tenho uma seção que me permite colocar a lista dos IPs que eu quero acessar, os IPs públicos. O que é importante aqui? Eu quero liberar os meus serviços que estão no Azure para acessar. Imagina a quantidade de IPs que eu teria que analisar. Como é que eu posso dizer para o Firewall, confie nos serviços que estão no Azure? Ou eu vou usar, para quem tiver disponível, Trusted Services, ou eu vou usar Azure Services. O Trusted Services, hoje disponível no Storage Account, Key Vault, eu acho que os dois por enquanto, talvez eu deva ter outros serviços, mas eu não me recordo agora. Ele tem um conceito assim: eu permito acessos de serviços do Azure que pertençam à mesma subscription, que estejam sendo acessados com autenticação de Azure AD e principalmente usando Managed Entity. Então, ou seja, existe um contexto de segurança para eu liberar. Não adianta simplesmente ser um serviço rodando no Azure. Diferente de quando eu falo, eu somente me apresento a opção de Azure Services. Aqui sim, eu estou restrito somente aos IPs da plataforma, mas aqui eu não tenho uma restrição da minha subscription ou de cliente. Então, ou seja, se um outro cliente que estiver dentro do Azure souber o seu endereço e tiver um usuário e senha, ele conseguiria acessar o teu serviço. Então vejam que nos firewalls, dependendo do serviço, eu vou ter uma distinção entre Trusted Services e Microsoft Services. Então, por exemplo, eu tenho muito projeto que eu trabalho com Storage Account e Data Lake. E durante o pipeline da parte de Analytics, o pessoal trabalha muito com Data Factor. Então, o Data Factor, ele é um Trusted Services para o Storage Account. Então, quando eu preciso abrir a regra de firewall para o Storage Account, eu não preciso liberar ranges de IP. Eu simplesmente vou lá e consumo o storage account pela regra de firewall usando o conceito do Trusted Services. Então eu marco se o serviço é confiável, e dentro do documento, né, lá no blog eu separei o link do Trusted Service, ele fala, são pontos que a Microsoft tem o domínio da parte do código, tem que estar na mesma subscription do mesmo cliente, tem a parte de Managed Entity. Veja que novamente o termo Managed Entity está aqui com a gente. Eu acho que eu vou ter que soltar o vídeo de Managed Entity logo logo, pessoal, porque esse tema ele é extremamente importante lá em identidade e não só em identidade. Vejam que diversos componentes aqui em infraestrutura vão tirar proveito da camada de Managed Entity. Então deixa um comentário, solta logo o vídeo de Managed Entity. Bacana, pessoal? O que mais que a gente tem para hoje? Demo. Vamos ver um pouco disso na prática. O que eu separei aqui? Cenário de máquinas virtuais, Storage Account, Azure SQL, um pouco de Data Factor, para dar uma olhada nessa parte de configuração, de como o Service Endpoint, Trusted Services, Private Link e Azure Services se comportam quando estamos desenhando uma solução de infraestrutura. Bacana, pessoal? Então vamos fazer a troca para nossa tela de demo. Bacana, estamos praticamente prontos. Deixa eu preparar a minha cola aqui para toda a parte de comandos que a gente precisar. Tudo pronto? Bom, bacana. Vamos começar pelo Service Endpoint. Então vamos abrir a minha rede virtual. Basicamente, o Service Endpoint eu tenho que habilitar na subnet da VNet. Então vejam que eu estou pegando aqui a minha Virtual Network. Eu estou com duas máquinas virtuais. Então, eu tenho uma máquina virtual que está na rede de back-end, que é a minha rede 10.100.0. E eu vou ter uma outra máquina virtual aqui, que ela vai estar na minha front-end, 10.100.1. Então, bacana? Então, eu tenho duas máquinas virtuais distintas. Eu tenho aqui a minha front-end. E nas opções aqui de Service Endpoint, vejam que eu posso marcar uma série de serviços para fazer essa conexão via esse background, né? Ou seja, essa rede interna do Azure para falar. No caso aqui eu marquei para fazer isso somente com a rede de storage.
Então, o que que ele está fazendo no fundo aqui, né? Na hora que eu habilito essa flag. Vamos pegar aqui a máquina virtual que está no front, que é a VM Demo. Vamos dar uma olhada na placa de rede dela. O que que eu preciso aqui? Ir nas rotas efetivas. Então, vamos ver aqui. Rotas efetivas. Ele vai calcular. Isso aqui só funciona se a máquina virtual estiver ligada. Eu não consigo calcular a rota de máquina desligada. Às vezes o pessoal cria as rotas e vai tentar olhar. E olha que legal aqui nas minhas rotas, pessoal. Ele criou uma rota para os ranges IPs de storage account saindo por um Virtual Network Service Endpoint. Então, ou seja, ao invés de eu sair pela minha rota zero de internet para falar com esse endereço público, eu tenho um prefixo menor, né? Chamamos de longest prefix match. Então, ou seja, eu tenho uma rota de menor valor que se sobrepõe à rota de internet. Então, ou seja, ao invés de eu fazer a saída tradicional para a internet, eu vou falar com a camada de storage por essa rota específica aqui. E é uma rede interna dentro do backbone. Então essa aqui é a primeira parte do que eu preciso fazer para configurar o Service Endpoint. A segunda, eu preciso dizer nos storages como é que eu vou tratar o filtro. Então, por exemplo, eu separei aqui 3 storages com cenários diferentes para a gente. Por exemplo, eu tenho o storage demo 1, que inclusive, além dele estar aqui, é uma área que eu coloco alguns scripts. Eu deixei o access level dele, por exemplo, aberto aqui do blob como anônimo, porque eu vou conseguir acessar esse script sem precisar até de uma chave SAS, né? Ou seja, vai ser um acesso público. E se eu olhar aqui a minha parte de networking, o meu firewall desse storage account está permitindo todas as redes. Eu não fiz qualquer tipo de filtro nesse cenário. Então, o que é o resultado esperado? Que eu consiga acessar o storage account de qualquer localidade e eu não vou ser, não vai ser necessário usuário e senha ou uma SAS token para poder consumir. O demo 2, o que nós temos na parte de networking dele? Eu já estou trabalhando aqui num conceito mais restrito. Ó. Rede selecionada, então, ou seja, não é um acesso aberto público, isso já está barrado, além do controle do própria série do storage, ele não aceita conexão. Eu liberei essa conexão somente para a minha subnet de front-end, então vejam aqui, ó, eu marquei a minha virtual network, então eu venho aqui, ó, adicionar uma virtual network, escolho a subscription, vou escolher a rede virtual, e aqui eu poderia marcar outras subnets que eu tenho para liberar o acesso dessas subnets. Então eu já fiz previamente essa configuração, né? Liberando aqui somente a rede de front-end, e como eu estou acessando via portal, eu liberei o meu atual IP aqui da minha máquina. Por quê? Senão, até pelo portal, eu seria bloqueado de listar os blobs. Então, muitas vezes quando a gente faz configuração de segurança nos blobs, o acesso pelo portal também é restrito se eu não vier de uma rede liberada, tá? Então, isso é importante. Eu vou marcar e desmarcar para alguns testes o Trusted Network, mas originalmente temos Trusted Network. E Private Endpoint, não temos Private Endpoint. Então, o que é esperado nesse cenário do Storage Demo 2? Eu consigo acessar a partir da minha Virtual Network somente da subnet de front-end ou de serviços marcado como Trusted Services. Então, para esses dois cenários eu consigo acesso. Do meu on-premise, eu vou usar IP público, e se eu tentar acessar de qualquer outro lugar da minha VNet, eu também vou ser bloqueado dentro desse conceito de configuração. E o nosso último storage account, que eu fiz aqui o private test, o que nós vamos ter de networking para ele? Ele também está restrito. Não fiz nenhuma configuração de virtual network, vejam que eu não selecionei nenhuma virtual network, só liberei o meu IP atualmente de conexão, mas eu tenho
um private endpoint aprovado. Então, esse storage account ele tem um IP privado dentro da minha virtual network. Então, o que é esperado? Se eu tivesse um ambiente on-premise, eu conseguiria acessar. Dentro das minhas VNets, eu vou conseguir acessar a partir de qualquer VNet, porque eu não tenho restrição. E a gente comentou de policy, né? Por exemplo, a gente tem um service endpoint marcado na front-end. E o que eu marquei aqui? Vamos pegar um Service Endpoint Policies. Eu configurei uma policy. Vamos ver aqui a policy, a definição dela. Eu marquei, ó, permitido somente para o Storage Account Demo 2. Eu fiz aqui um single account e eu associei essa policy à minha rede do front-end. Então, depois a gente vai tentar acessar um outro storage account, a gente monta aqui uma chamada no demo 1 para um blob que não esteja público e vamos ver que a gente vai ser negado o acesso desse cara. Bacana, pessoal. Então, o que nós vamos passar nessa demo agora? Service Endpoint Policy, Private Link com Private Endpoint. Bacana? E a gente vai testar isso a partir de Data Factor também. Eu separei algumas coisas ali. Então, bacana. Estou aqui na minha máquina, que é o meu DC Server 2. Aqui dentro da minha máquina, Demo 01. Então, bacana. Vamos pegar aqui o nosso primeiro storage, que é o acesso público, que é o Demo 1. Eu montei um scriptzinho para fazer download, né? Então, consigo fazer o acesso Demo 1. Ah, bacana, ó. Tô na front, lembra que a gente falou do Service Endpoint Policy? Mesmo sendo uma URL pública, ó, a policy não permitiu o acesso. Aqui de dentro do DC, ó, eu consigo acessar, ó, acessei código 200, ele baixou o conteúdo desse script bash, até aqui de dentro da minha própria máquina, eu consigo, ó, acessar o conteúdo. Então vejam que legal, mesmo com storage account aberto, público, conteúdo assim disponível, quem entrou em ação aqui, ó? A policy do Service Endpoint Policy, ou seja, dentro da front-end só está permitido conversar se for com storage account 2. Então quando eu estou desenhando soluções e arquiteturas e eu tenho esse tipo de restrição, olha, eu tenho um risco de vazamento de dados, eu não gostaria que a aplicação tivesse a possibilidade de copiar dados para um storage account diferente, eu vou colocar na minha topologia, né, na minha estratégia, por exemplo, o uso de policy do Service Endpoint. Bacana? Então, acesso público do Demo 1 e fechou para a gente aqui, ó, não tem autorização para acessar o Storage 1. Vamos pegar aqui o Storage 2, eu já tenho uma chamada. Como eu não liberei o blob, né, o blob não está com acesso público, eu preciso de uma SAS token para poder consumir. Então aqui eu já tenho uma SAS token construída na URL, né? Então, ou seja, eu vou chamar... Opa, deixa eu só pegar a URL porque faltou. Ah, deixa eu só pegar o URL aqui. Ele copiou sem a URL. TPS//. Só preciso, na verdade, do domínio. Tá aqui. Vamos pegar o invoke. Bacana. Daqui. Bacana. Blob Demo 2. Ou seja, eu tenho um private não, um service endpoint para ele e a minha policy permite conversar. Então eu vou rodar essa query e eu tive acesso ao blob.
status 200, eu consegui acessar. Eu vou colar o mesmo conteúdo no meu outro servidor. Copia e cola. Então vejam aqui, é o mesmo invoke web request para demo 2. O que vai acontecer aqui? Não tenho permissão para consumir. Por quê? Eu tenho uma regra de firewall no meu storage account falando somente a partir da VNet Herói Lab da subnet front-end. Então aqui na subnet de back-end eu não vou ter acesso a esse storage account. E o nosso terceiro cenário, que é o Private Endpoint. Vamos pegar aqui a URL de chamada, mesmo modelo, tá com uma SAS token para poder fazer o acesso. Então, vou acessar. Opa, faltou só o invoke, né? Vamos fazer o comando PowerShell aqui. Invoke, acesso liberado, acesso liberado. Ou seja, eu estou consumindo ele através do Private Endpoint. E como é que eu sei que o acesso está indo através do Private Endpoint? Porque eu fiz a configuração, né? Aqui a gente vai mostrar já no portal a configuração do Private Endpoint. E uma das configurações requeridas é uma resolução de nome para o meu endereço IP. Então vejam que quando eu estou dentro da minha rede que o DNS resolve para o IP interno, quando eu acesso o endpoint público, ou seja, eu não uso uma URL diferente, eu continuo usando a mesma URL. Ao invés dela responder com o IP público, ó, ela responde com o meu IP privado. Então eu não tenho mais aquela questão da policy, do service endpoint, eu estou usando a comunicação privada com ele, né? Então se a gente olhar esse mesmo NSLookup, por exemplo, aqui da minha máquina, tá vendo? Ele vai resolver para mim o quê? O IP público do storage account, com o nome público, e eu tenho habilitado esse alias do private link. Então eu tenho essa zona configurada lá no meu DNS, né? Então se a gente pegar a minha máquina aqui, eu tenho o DNS server, eu tenho ó, a zona do private link, e para aquele storage, o private, eu tenho o mapeamento da zona privada, né? Então por isso que eu consigo fazer o acesso via private link, né? E no portal foi necessário vir no storage account, a partir de networking, private endpoint, adicionar um private endpoint, e aí ao fazer o wizard de configuração do private endpoint, e aqui é uma informação, uma dica rápida, o private link, o recurso pode existir em regiões do Azure diferentes. Então, por exemplo, eu poderia estar com o storage account em east-west 2 e acessando a partir de east-west. Então, o private link pode estar entre regiões diferentes, só que na hora que você for criar o objeto do private endpoint, ele tem que estar na mesma região que a tua VNet, né? Então, essa primeira parte aqui é onde eu vou colocar o meu private endpoint. Então, eu tenho que colocar ele, teste PE, na mesma região onde está a minha VNet. Então aqui é o nome, vamos pegar aqui no resource com quem que eu vou fazer o link, né? Então aqui nesse caso, vamos ver se eu tenho... acho que eu não vou ter storage account, mas acho que eu vou ter um data factor lá. Tenho, ó. Por exemplo, eu estou criando um private link com o data factor, só para a gente ver a configuração. Mas vejam, ó, eu consegui enxergar a minha virtual network e aonde eu vou colocar o meu IP desse private link aqui, justamente porque aqui no Basic eu estou usando a mesma região de onde está o meu recurso, né, minha VNet. Mas aqui no Resource eu vou indicar aonde que eu vou colocar. Aqui no caso teria que ser... vamos só voltar para essa subscription. No caso aqui seria um storage account. Storage account.
eu vou dizer... Ah, é essa subscription aqui que eu vou ter. Tá vendo? Ó, os dois storages que eu ainda tenho, então eu posso pegar aqui, por exemplo, o demo 1, e eu quero para o serviço de blob. Por quê? Eu posso criar para serviços diferentes no storage account. Eu quero para table, queue, aqui para data lake, ou para web, que é para poder usar o conteúdo estático do storage account. Então aqui no caso para mim é blob. Eu vou colocar um IP na própria rede de front. Vamos fazer um tag, não. Vamos dar um review e create. Tá vendo? Vamos até resolver o problema do nosso storage 1, que nós não acessávamos pela policy. Apesar que eu usei o wizard, né, do outro storage account para criar para esse aqui. Mas bacana, pessoal. Bom, não é nosso objetivo hoje falar de Private Endpoint, então quero entender mais de Private Endpoint, estratégias, configurações? Deixa um comentário no vídeo para falar de mais de Private Endpoint. Até com demo entre subscriptions, cara, muito legal essa configuração. Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos dar uma olhada um pouco na parte de firewall, porque a gente vai abrir um pouco aqui para o nosso outro... vamos pegar aqui o demo 2, networking. O que eu tinha no firewall desse cara aqui também? Trusted Microsoft Services. O que eu preparei? Subi uma configuração aqui do Data Lake, não, do Data Factor, e eu criei algumas configurações de Linked Service, ou seja, quando o pessoal for começar a criar os pipelines, for começar a fazer as transações de dados, eles precisam de conexões com os objetos para poder ler e escrever. Então, normalmente, o meu trabalho é apoiar o pessoal de Analytics nessas configurações. Inclusive, vamos falar daqui a pouco sobre Databricks, de como funcionam essas integrações, porque o Databricks tem bastante particularidade nessa parte dos integration runtimes, né? Eu tenho diferentes integration runtimes com características, e dependendo do tipo do integration runtime, eu tenho regras de conectividade diferentes. Então, Data Factor, particularidades aí bem interessantes. O que é importante para a gente? Eu criei vários aqui data links com serviços no Data Factor. Esse primeiro, eu estou falando com o demo 2, bacana. Eu estou aqui, ó, demo 2, storage account V2, e principalmente, ó, eu estou usando um integration runtime público, ou seja, ele vai vir pela rede pública do Azure, né, pelo meu endpoint público, e o meu método de autenticação eu estou usando identidade gerenciada. Então, por que é importante eu me atentar a esse detalhe? Porque esse é o princípio para o Trusted Services. Então, se eu clicar aqui no Test Connection, tá vendo? Ó? A conexão aconteceu com sucesso. Aqui, ó. E eu não liberei absolutamente nenhuma regra IP. O pessoal vai até falar, pô, mas lá você tem um IP seu. Pô, bacana, vamos conferir aqui, ó. Vamos ver aquele IP. Aqui eu estou dentro da minha máquina. Tá vendo? Ó? Minha máquina. Vamos dar um kernel if config.me. Ó. 189 final 0144 é meu IP de saída de internet. Então aqui no firewall 189.0.144, isso aqui é o meu IP. Eu não tenho mais nenhum outro IP público liberado. Quem está liberando o acesso é o Trusted. Então se eu desmarcar o Trusted Services e dar um save na minha regra de firewall, o que vai ser esperado para aquela conexão que funcionou no Data Factor? Ela vai ser bloqueada. Porque ela deixou de atender o quesito. Aqui eu sempre falo que a gente tem que esperar alguns carneirinhos mágicos, né? Ou unicórnios mágicos. Ó, conexão já falhou. Eu já não tenho mais acesso ao storage account, porque eu deixei de atender a regra de firewall. Então veja, com Trusted Services, sendo o serviço dentro da mesma subscription, por consequência, mesmo tenant do Azure AD usando a identidade gerenciada, eu não preciso ficar liberando ranges IPs. Eles passam a ser serviços confiáveis entre eles. Então, vamos voltar aqui o Storage Account, vamos voltar a configuração dele
para aceitar Trusted Services. O Key Vault também trabalha com Trusted Services, então o Key Vault, Storage Account. A gente vai falar do SQL já já, porque o SQL é o nosso exemplo de Azure Services. Então, bacana, os famosos carneirinhos mágicos que a gente precisa aguardar. Test Connection e acesso reestabelecido. Bacana, pessoal. Vamos desmarcar de novo, inclusive, Trusted Services. Na verdade não. Deixa o Trusted Services marcado. Tá aqui ainda. Bacana. O que eu montei num outro storage aqui? É o mesmo Storage Account 2. Só que a diferença, tá vendo? Eu estou usando o mesmo Integration Runtime. Ou seja, eu estou vindo pelo IP público. Só que a diferença eu mudei o método de autenticação. Então aqui eu estou usando a SAS Key. O que é esperado de conexão? Negada. Ó, conexão negada. Ou seja, o Trusted Services ele somente está liberando por atender o requisito de autenticação com Managed Entity. Então isso aqui é bem interessante mesmo, pessoal. Então eu volto aqui no outro de cima, ó, Test Connection, conexão estabelecida com sucesso. Sensacional? Então vejam que nos projetos eu posso balizar entre Service Endpoint Policy, quando a origem do tráfego está limitado ao Azure, ou seja, todas as minhas aplicações, soluções originam-se a partir de uma VNet. E eu posso controlar a partir de quais VNets e quais storage accounts vão ser acessados. Então, mesmo quando eu tenho projetos que eu tenho diferentes áreas de negócio e eu isolo cada área de negócio na sua subnet, eu posso limitar o acesso ao storage account a partir de cada subnet. Se eu parto para a estratégia do Private Endpoint, eu elimino o endpoint com IP público, eu vou usar o endpoint privado. Apesar de eu fechar no firewall, ele só não recebe conexão. Só que eu já não consigo aplicar alguns controles, até porque no Private Endpoint não pode ter NSG. Mas eu libero o meu ambiente on-premise a conversar com esse endpoint. Ou seja, eu posso fazer upload para o storage account sem precisar usar a internet, usando o meu link do Express Route ou Virtual Network. E quando a gente trabalha com firewall, Trusted Services. Serviços dentro da minha subscription, autenticando com Managed Entity. Eu consigo liberar eles no firewall sem precisar pensar em regra IP. E o último cara que é interessante aqui para a gente, vamos sair aqui do Data Factor, vamos para o SQL Server. Que é o conceito Firewalls e Virtual Network. Ele apresenta para mim, permitir Azure Services. E aqui é um ponto de atenção. Quando a gente fala de Azure Services, estamos limitando a IPs da Microsoft no Azure. Só que aqui nós não limitamos, por exemplo, que uma outra pessoa e uma outra subscription, se ela tiver o usuário e senha do seu banco de dados, ela é considerada Azure Services. Então aqui a gente tem que transferir a camada de segurança não só para a parte de network. Aqui começamos a introduzir um pilar que é trazer o pilar de identidade. E como que o pilar de identidade vai ajudar a gente aqui? Aqui a gente pensa em algumas estratégias. Por exemplo, quando eu estou me conectando ao banco, né, ou seja, aqui no meu Manager Studio, a minha conexão com o SQL, eu não crio contas de SQL local. Eu vou usar contas de Azure AD com MFA para fazer a conexão. Então, ou seja, mesmo que alguém tenha conectividade com o IP, eu estou limitando esse cara a MFA. E para a camada de aplicação, aqui eu estou até com as demos feitas, eu criei contexto de Managed Entity. Olha novamente o Managed Entity aqui, pessoal. Eu criei a conta de serviço para a máquina virtual da demo, para o Data Factor, conseguirem acessar o banco de dados. Ou seja, os acessos só vão funcionar a partir de dentro daqueles contextos de servidores. Se eu tentar fazer a mesma coisa a partir de um outro servidor, mesmo dentro da rede do Azure, isso não vai acontecer. Então vejam que mesmo tendo a condição de Azure Services no meu firewall, eu vou trazer também para a camada de identidade pontos de segurança. Então vejam que quando falamos aí em soluções de IaaS e PaaS, principalmente PaaS, identidade passa a ser um pilar extremamente importante para a gente, para a camada de segurança, tá? Para a segurança de perímetro.
Mas o que é legal aqui no SQL, né? Acho que, boa, bacana, então quer dizer que o meu SQL é um cara vulnerável? A resposta é não. Principalmente quando a gente olha para a documentação. E eu quis trazer essa parte da documentação aqui. Vejam que quando você usa um serviço de SQL em plataforma, né, no caso do SQLDB e do Hyperscale, isso foi inclusive um dos projetos recentemente gerou bastante dúvida, bastante polêmica. A primeira conexão que você faz é num serviço aqui intermediário de gateways, ou seja, a porta 1433 não é o teu servidor, é um gateway que trabalha muito semelhante àquele serviço do SQL, o browser, né, que era da porta 1434. Quando você tem as instâncias, múltiplas instâncias na mesma máquina e as portas são aleatórias, você conecta na 143334 e depois você é redirecionado para a porta do teu cluster. E é exatamente isso que acontece dentro do SQLDB. Ou eu trabalho no modo redirect, ou seja, eu vou bater nos proxies e os proxies me redirecionam para a instância, ou eu trabalho no modo proxy, que eu bato nesse IP dos gateways e por dentro do gateway, acho que ele tem até um exemplo aqui do gateway, ó, do modo proxy, eu sempre vou passar a minha conexão. Por que que isso é importante? Porque por mais que eu ligue o firewall do SQL, se eu fizer telnet na porta 1433 dos gateways, as portas vão responder, porque ali não é o teu serviço exposto, né? São os gateways de conexão. Então, você não está exposto, não é um ambiente inseguro para você trabalhar. Então, é bem tranquilo. E por padrão, a outra documentação de firewall mesmo quando o Azure SQL ele está com o firewall permitindo conexões de IP público, não quer dizer que os IPs públicos estão liberados. Vejam que aqui eu tenho no fluxo justamente essa pergunta. A conexão é pública? Está liberada? Sim. Que vem aqui para o lado do no, ou seja, a conexão pública não está negada, está liberada. Sim. Perceba que ele vai começar a procurar match se o IP que está acessando está liberado ou não para conectar com o SQL. Então, se eu não liberar de um modo proativo, vejam que eu liberei o meu IP aqui, eu não consigo me conectar ao SQL. Então, ou seja, mesmo o SQL não sendo Trusted Service, sendo Azure Services, se eu não libero o IP público, ele não conecta. Se eu libero o Azure Services, eu libero qualquer IP dentro da rede do Azure. E aí eu transfiro para minha camada de identidade e segurança a camada de proteção. Não vou criar usuário local de SQL, né? Vou evitar esse. O primeiro usuário que é o administrador, é, ele acaba existindo. Como é que eu protejo esse cara? Senha de dupla custódia, duas pessoas na empresa, cada um vai digitar um pedaço da senha, ou seja, sem a anuência dessas duas pessoas, eu não vou conectar com essa conta SQL, que normalmente é como se fosse o SA dessa instância. Então aqui eu faço uma conta de break glass de proteção, mas qualquer DBA, qualquer desenvolvedor vai ter uma conta nominal Azure AD com MFA e as aplicações se conectam via Managed Identity. Então a gente consegue ter uma camada de segurança bem importante. Vamos ver aqui funcionar? Então vamos voltar para os nossos servidores, aqui para o nosso servidor de front inicialmente. Eu criei, vamos até ver aqui no firewall, está permitindo Azure Service, só está o meu IP público. Estou usando o modo default, que é o modo redirect, ou seja, eu bato nos gateways, depois sou redirecionado para o meu cluster. Então o resultado esperado aqui é que eu faça acesso ao servidor. Então eu vou pegar um token para abrir a conexão com o SQL usando identidade gerenciada. Então eu consegui abrir, ó, o connection open, ele funcionou. Então vamos pegar aqui uma tabela teste. Eu já tenho aqui alguns dados. Vamos dar um drop nessa tabela. Bacana. Vamos criar alguns registros. Pera, não dropei. Tava a linha comentada, acho que agora foi. Então, bacana. Tabela teste. Vamos até mudar. José 1, João 1, Maria 1, Joana 1. Vamos inserir alguns registros. Execute, bacana. Vamos instanciar os objetos e aqui no final
eu tenho um dataset para trazer as tabelas. E tá aqui, ó. Eu consegui me conectar. Agora, e se eu desligar, ou até melhor, né? Por exemplo, o contexto de conectividade está liberado a partir de Azure Service. Então, se eu pegar aqui só até o Connection Open, esse cara já vai dar para a gente testar. Se eu tentar fazer o Connection Open, ó, ele não me deu erro de conexão de firewall. Mas ele está dizendo, olha, o service principal que você tentou conectar aqui não tem permissão de abrir essa conexão. Então, ou seja, eu tive a liberação de firewall porque eu estou dentro do Azure, só que a minha camada de identidade foi responsável pela segurança dentro desse meu contexto, né? E se eu desligar aqui o Permitir Azure Services? Vamos dar um save. É que eu sempre falo, pessoal, é importante contar lá os famosos 10 carneirinhos mágicos ou unicórnios mágicos. Deixa eu dar um connection close aqui para fechar a atual conexão. E vamos fazer uma nova conexão aqui. Aqui eu já tenho a mensagem de erro de firewall, ou seja, deu uma exception, o cliente IP, aqui o IP dessa máquina virtual, que ela está saindo para a internet, não é permitido acessar o servidor. Então, ou seja, percebam que eu trabalhei aqui as duas pontas. Não tenho necessidade, por exemplo, aqui qual que é o contexto? Temos soluções que precisam se conectar ao SQL usando o endpoint público. Por exemplo, eu trabalhei num projeto que a gente precisou tirar informações do Office 365, né, usar os serviços de Data Export, Dynamics, outras soluções, e escrever para uma base SQL. Nesse caso, eu não tinha como, por exemplo, usar um Private Endpoint, porque como a solução SaaS ela está rodando 100% na nuvem, eu não tenho como, por exemplo, fazer um Private Endpoint ou trazer uma perna de conexão do Dynamics para ele originar uma conexão dentro da minha rede. Então, ou seja, eu não tinha essa combinação. Então, qual foi o ponto de segurança aqui? O SQL está liberado para fazer essa configuração de permitir a conexão, só que eu controlei isso na camada de identidade. Bacana, pessoal? Existem outras estratégias, principalmente pensando com o Data Factor, né? Por exemplo, aqui no Data Factor, eu também fiz uma conexão com o SQL Server, né? Vamos dar uma olhada aqui. Eu estou usando também a conexão pública, né? Aqui vejam que um dos cenários eu não tenho um integration runtime para rodar de dentro da minha rede, eu precisei vir através de conexão pública. Servidor SQL, novamente, identidade gerenciada, test connection, conexão vai falhar porque deixamos desligado o Azure Services. Então, vamos voltar lá no servidor, vamos permitir a conexão. A gente aguarda os famosos carneirinhos mágicos para o firewall aplicar. Agora está demorando mais da conta. Opa, os deuses da demo. Vamos testar aqui na minha máquina para ver se ela já voltou a conectar. Ó, o Connection Open já funcionou. E aqui ainda... DB, test connection. O que ele está... Ah, ponto importante. Eu acho que eu não tinha feito isso ainda. Vamos dar uma olhada. Eu não criei a conta do Managed Identity. Vamos dar uma olhada? Porque tá vendo, ó, eu já tinha liberado a conexão, já funcionou a partir de uma máquina.
Mas vamos ver se a conta do Data Factor... Ó, a conta do Data Factor ainda não está aqui. Então, o que eu preciso fazer? Ó? Create User, eu vou dar permissão de Reader para ele, para a conta do Managed Entity do Data Factor. Ele vai aparecer aqui. Ó, bacana, o Data Factor está aqui. Test Connection. Já demorou. Ele já deveria... Opa! Login failed. Vamos descobrir. A gente testa as demos, pessoal. Acreditem. Evidente, aplicar. Vamos ver aqui. Connection failed. O usuário já está aqui. Vamos ver se eu só não estou esquecendo. Permitir Azure Services? Sim. Vamos testar. Vamos chamar a tabela 2. Só para termos certeza. Ó, tá lá, tabela 2, com todos os dados que eu já tenho. Azure Services está tudo bonitinho. Era já para ter funcionado, como funciona nos testes que a gente monta. Herói Factor. Esse é o nome da minha identidade gerenciada, tá correto. SQL, entrar, nome do servidor, DB, managed. Está certo, pessoal. Bom, eu vou, só para não delongar muito no vídeo, os deuses da demo sempre querem sacanear a gente. Não era para termos falha de conexão, era para já o Data Factor ter conectado. Só para deixar o vídeo carimbado. Joinha, Data Factor. Mas a gente vai abrir um vídeo só para falar dos Integration Runtimes e a gente vai pegar esse cara aqui todo funcional. Bom, então basicamente, pessoal, repassamos o conceito do Trusted Services, do Azure Services, a diferença, né? Principalmente quando eu uso serviço gerenciado e identidade gerenciada, né, para poder me conectar sem precisar saber as origens de IP. Então só funciona para os meus objetos. Quando é Azure Services, ele tem essa diferença, né? Ou seja, qualquer conexão a partir do Azure funciona e a gente carrega a solução de identidade como um novo perímetro de proteção aqui. Bacana? Então acho que a gente fechou, pessoal. Acho que de demos que nós tínhamos era isso. Então vamos voltar para a nossa apresentação. Muito legal aqui. Vamos lá, apresentação. Bom, o que nós vamos trazer aí para o próximo vídeo, né? O que vem a seguir para continuarmos nesse bate-papo? Vamos falar sobre a origem do tráfego a partir de web apps e functions, ou seja, posso usar um private endpoint para consumir uma function, uma web app? Posso. Mas e quando eu preciso que essa web app function consuma serviços dentro da minha rede on-premise? É o pensamento oposto. Como é que eu monto essa solução de VNet Integration? Pô, a gente falou bastante agora um pouco sobre Data Factor, né? O Data Factor, como é que funciona os Integration Runtimes? Existem três tipos, né?
o self-hosted, que eu instalo uma máquina virtual e coloco o agente do Data Factor, ou eu posso usar o Auto-Resolver, que agora nós temos, além do módulo de montar o cluster na rede da Microsoft, existe um conceito chamado Managed VNet, ou seja, eu posso usar a Managed VNet para conectar num Private Endpoint. Então, ou seja, é muito interessante, porque é como se ele fizesse um link, um private link e um private endpoint para poder fazer essa conexão. Então, esse é um serviço que está em preview e saindo do preview bem quentinho para a gente conseguir utilizar. E o serviço de Kubernetes. A gente tem lá nas configurações de network do Kubernetes, usar o Kubelet, que ele emula a rede de overlay, ou eu posso usar o CNI do Azure, onde eu coloco os meus pods na própria VNet. Então, ou seja, quando eu origino o tráfego a partir desses componentes, como é que eles se comportam dentro dessa comunicação com componentes do meu IaaS e outros componentes de PaaS. Então, para o próximo vídeo, nós vamos explorar esses 3 componentes. Como a gente conversou, pessoal, a camada de identidade ela começa a tornar um ponto de configuração extremamente importante, principalmente com as soluções de plataforma. Então vejam que aquele conceito de castelo, quando a gente começa a fazer um mix de infraestrutura como um serviço, plataforma como um serviço ou software como um serviço, existe uma diferença aí de conectividade, né? Ou seja, o que está dentro da minha virtual network, o que eu consigo colocar dentro da minha virtual network, e muitas vezes eu preciso fazer a camada de identidade ser um dos meus pilares. Então, um dos nossos módulos de segurança, e que a gente vai falar bastante dele no segundo vídeo, ele vai trazer justamente essa mensagem para a gente. Considerar a identidade como um dos meus pilares de segurança. E eu queria agradecer mais uma vez. Deixe o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mensagens de quando chegarem novos vídeos no canal do Cloud Talk. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos, aprendendo desenhos de soluções, como que você estrutura o uso de diferentes componentes com diferentes soluções dentro da plataforma. E é isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.